Bom dia a todos, hoje é dia 2 de outubro de 2018 e eu estou aqui para falar sobre mais um assunto fora do tema aqui do canal. Falar sobre um assunto difícil, um assunto que a gente evita de falar, mas que é importante falar, que é sobre a morte. Então, se você não está afim de ouvir falar sobre a morte, passa para frente. Mas se você considera que o que eu faço no canal, considera que aquilo que eu falo, perca um pouquinho aqui do teu tempo, só pelo menos para saber o que eu penso sobre isso. E eu quero falar sobre isso hoje porque ontem eu sepultei o meu sogro. Na verdade, mais do que sogro, ele era um pai para mim. Eu tive um convívio muito intenso com ele, muito curioso, né? Eu acho que pelo fato dele não ter filho homem, ele teve 4 filhas mulheres, e eu ter casado com a primeira filha dele, com a mais velha, ele meio que me adotou como filho e eu adotei ele como pai, e a gente teve um relacionamento mesmo de pai e filho. Foi uma coisa bem gostosa mesmo, muito legal. E ele já vinha com uma enfermidade bastante avançada, bastante tempo, já estava na cama, já não estava numa situação já bastante difícil. E na verdade, então, aquele momento ali foi um misto de um alívio de saber que aquela dor que ele vinha passando, aquele sofrimento que ele vinha passando tinha acabado, né? E ao mesmo tempo aquelas saudades que bate assim no peito e fala, caramba, parece que cai a ficha, né? Mesmo sabendo que a enfermidade dele não tinha mais volta, né? O cérebro dele já estava bastante deteriorado, e é um momento que nos leva à reflexão. E existe um ensinamento que eu escutei uma vez, e só depois de muito tempo eu vim saber que a fonte era uma fonte bíblica, que é um ensinamento que diz que existe muito mais proveito em estar em um funeral, em um velório, um enterro, do que em uma festa de aniversário. Isso para mim não fazia sentido, e porém, conforme eu fui participando de mais velórios e mais funerais, isso começou a fazer mais sentido para mim, porque eu comecei a perceber aquilo que muda dentro de mim e aquelas reflexões que eu faço ali, naquele momento aonde eu estou vendo ali uma situação que eu sei que eu vou passar, é certeza que eu vou passar, não sei que Cristo volte antes, mas é aquela situação que... limite 110. É aquela situação que todos nós vamos passar um dia. Então isso nos leva a refletir, pensar sobre a nossa vida, o que nós estamos fazendo sobre a nossa vida. Então eu pensei ali, comecei a refletir todos os momentos bons que eu tive com o meu sogro. Por outro lado, todos os momentos que eu poderia ter tido com ele e não tive, por ter priorizado outras coisas. E comecei a pensar, a refletir também sobre o relacionamento que eu estou tendo com as outras pessoas à minha volta. Outros parentes que eu não vejo, que eu não visito, que eu não convivo, e que muitas vezes, por causa de uma picuinha, por causa de uma bobagem, por causa de uma briga sobre Bolsonaro e PT, eu deixei de falar com aquelas pessoas. E aquele momento ali do funeral, olhando para um corpo estirado ali dentro do caixão, a gente começa a refletir sobre isso. Quais são as prioridades? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós estamos tão preocupados com o que a gente vai levar? E a gente não vai levar nada, né? O que importa, na verdade, é o que a gente vai deixar. E quando eu digo o que a gente vai deixar, não é só a herança que eu vou deixar para o meu filho, para minha mulher, não é só isso. O que eu vou deixar para a humanidade? O que eu vou deixar para essa terra? Eu consigo falar que o mundo ficou melhor depois da passagem do Renato aqui, mesmo que seja 0,000001%, ou não? O mundo não melhorou em absolutamente nada. Talvez o mundo tenha piorado após a passagem do Renato aqui na Terra. Então esse é um momento de muita reflexão. Mas no caso dele ali, já era algo que a gente já estava esperando, na verdade já estava orando para que Deus aliviasse e abreviasse esse sofrimento. Assim como o apóstolo Paulo, num determinado momento da vida dele, já bem próximo do final da vida dele, ele estava num calabouço, numa prisão, sendo torturado, apanhando, já com bastantes feridas e bastante machucado, passando frio, fome. Ele começa a escrever cartas para aquelas comunidades cristãs que estavam se iniciando ali naquela época em diversas cidades, e dando conselhos e dando
E eu acredito e eu creio que esses conselhos eram inspirados pelo Espírito Santo. E numa dessas cartas ele dá um desabafo e fala que para ele, ali, vivendo naquela situação, para ele morrer é lucro. Mas por que lucro? Porque ele tem a certeza de que ao morrer ele estaria com Cristo, ele estaria na glória, ele iria ressuscitar. Ele cria que Cristo tinha ressuscitado primeiro, mas que todos aqueles que crescem e que vivessem em Cristo, porque isso foi uma promessa de Cristo, Cristo fez essa promessa, quem crer e viver em mim vai ressuscitar. E Jesus explicou toda a sequência do quem iria ressuscitar, primeiro foi Cristo, depois aqueles que faleceram, que vieram a morrer em Cristo, iriam ressuscitar primeiro, e depois nós que não morremos ainda, mas que estamos em Cristo. Tem toda uma sequência. E eu acredito que o meu sogro, independente dos defeitos dele, independente de tudo que ele fez de mal para as pessoas, assim como todos nós fazemos, né? Aquele que fala, não, eu nunca fiz mal a ninguém, então é que você não percebeu. Então talvez seja mais grave, porque talvez você esteja fazendo mal para as pessoas sem perceber. Mas no nosso dia a dia, muitas vezes nós fazemos mal sem perceber as pessoas. Mas eu creio que meu sogro, independente de tudo que ele fez, através da graça, ou seja, algo imerecido, aquilo que não tem como pagar de volta, através da graça de Deus, ele está salvo, ele está em Cristo. E diferente um pouco do que o Espiritismo prega, né, o que o Espiritismo acredita, que nós temos que nos aperfeiçoarmos, que isso aí eu concordo, nós temos que nos aperfeiçoarmos quando nós estamos aqui na Terra, nós temos que expor a nossa fé através das nossas boas obras, mas não é através das nossas boas obras que nós seremos salvos ou que nós iremos evoluir, porque as nossas boas obras nunca serão suficientemente boas para suprir tudo aquilo. Então, o Espiritismo acredita que a gente tem que ser muito bom, para depois, senão a gente volta para uma outra vida e vamos tentar de novo e entra nesse ciclo. E não quero entrar no tema, e respeito os espíritas, assim como espero ser respeitado com relação à minha fé, e eu acho que isso que é muito importante nos dias de hoje. Eu acho que falta muito respeito, as pessoas brigam com pessoas e não com as ideias, então estamos vivendo um momento bastante tenso aqui da política também, né? Mas eu só não concordo com o Espiritismo quando eles querem usar a Bíblia ou Cristo para justificar alguma coisa, uma ideia, porque a Bíblia não pode ser utilizada somente pedaços da Bíblia, ela tem que ser usada como uma lógica, como um contexto. Ela existe uma lógica, ela foi escrita ao longo de anos, milhares de anos, e toda a ideia é sincronizada, toda ideia é interligada, então não tem como eu tirar um conceito, uma frase e utilizar ela em um contexto diferente, né? Infelizmente, se você ligar a TV, você vai ver que isso é amplamente utilizado para conseguir dinheiro e conseguir recursos através de promessas que não estão vinculadas àquilo, promessas que não foram para nós, promessas que foram para o povo de Israel. Então tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que é muito importante se você crê que a Bíblia é um instrumento deixado por Deus para nos instruir, né? Ou seja, um instrumento a voz de Deus aqui, você tem que entender ela do começo ao fim, você tem que entender a lógica, mesmo que pareça ilógico, né? Quando você lê ali o Antigo Testamento parece totalmente ilógico, você fala, caramba, isso aqui não faz sentido tudo isso, essa guerra, esse não sei o quê. Nós temos que entender qual que era aquele contexto, e quando nós vemos o Novo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, entendemos o Novo Testamento, Radar físico, limite 110. E nós lemos o Novo Testamento, nós entendemos que aquilo tudo era um ensinamento, né? Era um diagnóstico da humanidade, e por aí vai. Eu não vou me alongar aqui, já estou mudando o assunto, mas o que eu queria deixar aqui para vocês é isso, para que todos reflitam sobre as vidas. O que nós temos feito da nossa vida? Nós temos trocado aquilo que é temporário, aquilo que é instantâneo, por algo que é eterno? Nós temos deixado um mundo melhor, mesmo que seja 0,0001%,
nós fizemos a diferença na vida de alguém, nós amamos aquelas pessoas como se elas pudessem não estar mais aqui amanhã, pensando assim, poxa, eu vou amar essa pessoa, porque talvez ou ela ou eu não estejamos mais aqui amanhã. Nós temos essa mania de, eu vou deixar isso aqui para amanhã. Vou deixar isso aqui para amanhã, vou deixar isso aqui para outro dia. Mas talvez não tenha outro dia.